torcedora. Isso. Como que chegou essa oportunidade de você se envolver assim dentro dos bastidores assim do esporte, primeiro pelo Corinthians, posteriormente na seleção? Isso, foi um caminho assim. O futebol americano é bem amador ainda no Brasil, Sim, sim. né? Existe mais ou menos há uns 15, 16 anos, né? Aham. Que ele começou realmente a difundir. E assim, foi um movimento meio que natural. Tipo, o pessoal começou a aprender do nada, assim, através de YouTube. Não tinham pessoas Sim. capacitadas para ensinar. E não é um Aham. esporte que o pessoal aprende na escola. Aham. Né? Então, os primeiros jogadores começaram, tipo, aprendendo de YouTube, tal, tal, tal. E acabou que, assim, aí os um pouco mais experientes acabaram sendo os gestores, acabaram sendo os técnicos. Entendi. E não tinha muitas pessoas assim. Então, como eu sou da área administrativa, eu tinha muita experiência na parte de gestão, Entendi. na parte de toda, assim, tipo, de gerencial mesmo, vamos dizer assim. Sim, sim. E aí, na parte do pessoal do Corinthians, eles tinham desfeito a parte da diretoria e precisavam de alguém que comandasse essa parte. Aham. Normalmente, os dirigentes gostam da parte do esporte, a parte Sim. esportiva mesmo, Não tipo, quer se de estar envolver em com o campo. Às vezes negócio, né? não quer se envolver com a parte mais chata, vamos dizer assim, Sim, tipo, sim, sim, sim. burocrática. De, por exemplo, uma associação precisa ter a ata, precisa ter, tipo, né, ata de eleição, isso, aquilo, outro, e fazer contato com o governo, Aham. com patrocinadores, e muita gente acaba deixando isso de lado, porque, tipo Entendi. assim, só se preocupa com a parte de campo e não Aham. faz esse trabalho. Sim, sim. E na época o Corinthians era o time que ganhava tudo, né? Aham. Ganhava Paulista, Eu lembro Brasileiro e disso. tal, né? Então, tipo assim, foi o Alexandre Frota, tá, inclusive, Eu ia te jogou no perguntar, Corinthians. inclusive, você pegou a época dele, Então, como não, eu que... não peguei a época dele, mas, tipo Sim. assim, foi um dos caras que realmente fez dar um boom no futebol americano. Ah, eu lembro que Hoje, em qualquer apareceu lugar no Brasil, você bastante. perguntar, futebol americano, aquele que o Frota jogava. Então, tipo Aham. assim, querendo ou não, tipo, ele deu um puta de um. Foi um marketing bacana que o pessoal do Sim, Corinthians sim. fez. E não só pro Corinthians, mas assim, pro futebol americano do Brasil inteiro. Porque, tipo, Aham. ele, por ser uma pessoa, assim, muito carismática, já ter sido ator da Globo e tudo Sim, mais, sim. assim, atraiu muita mídia, né? Se Aham. não fosse, assim, pelo esporte em si, era pra, de repente, conhecer o Frota, alguma coisa Sim. assim, o pessoal ia cobrir. Da E o hora. Corinthians, tipo, sempre foi muito precursor nisso. E Aham. aí, só que você precisava de ter uma pessoa, tipo, pra fazer a parte administrativa. E Sim. aí, eu meio que no começo voluntariei mesmo pra fazer isso. Porque eu tinha um emprego, trabalhava num escritório na área de coordenação e gerência mesmo. E eu Aham. comecei a fazer toda essa parte. Fui que acabei me virando o braço direito do Trigo, né? Que é o diretor, ele continua sendo diretor do Corinthians Steamrollers. Sim. E aí, ele teve uma movimentação junto com os outros times aqui de São Paulo para fundar a Federação Paulista. Aham. E ele foi um dos cabeças, né? Foi bem importante nessa condução. E como eu era braço direito dele no Corinthians, eu acabei sendo braço direito dele na Federação Paulista. Sim, sim. Então, aí com ele, eu comecei, tipo, a aprender a organizar campeonato, toda a parte gerencial de campo, de evento. Então, eu tinha minha equipe, tipo, que pintava campo, o pessoal que fazia parte de bilheteria, arbitragem, contato com os diretores todos, né? Toda a parte financeira, gerencial do campeonato, os contatos com o governo do estado, tentar fazer projetos incentivados que até então o futebol americano o pessoal não dava importância para esse lado, sabe? Tipo, só corria atrás de apoios e patrocinadores diretos, e Sim. não essa parte que, assim, é muito burocrática, mas que é totalmente necessária também, né? A lei de incentivo ao esporte, tanto estadual e federal. Aham. E aí eu comecei a ir atrás disso. Sim. Então, assim, aí eu comecei a ganhar o respeito do pessoal, né? Pelo menos aqui em São Paulo. E sendo o braço direito do presidente, fazendo toda a parte organizacional e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que o antigo presidente da confederação Uhum. deixou o cargo Sim. e abriu as eleições. E Uhum. assim, a confederação, né, veio de um momento assim de várias renúncias, de ter uma imagem Uhum. meio que hoje no Brasil você vai pesquisar tipo gestores assim de Aham. confederações e tal, é mais escândalo do que coisa Sim, boa, sim, né? sim. Então é uma coisa que tu falou, caraca, Qualquer Cris, área, né? tipo, falou, caramba, Cris, você tá bem aqui em São Paulo, por que que você vai se meter nessa? Agora é Brasil, tá? Mó enrosco, Sim. tem um monte de problema pra resolver. Eu falei, gente, mas se dependendo de quem entrar, é mais 4 anos perdido. É. Né? E todo mundo só tem, como eu comentei, né? A gente tava trocando um papo aqui, eu falei, o Uhum. pessoal tem mania só de reclamar de quem tá no governo, mas não de querer colocar a mão na massa e falar, não, eu assumo, vou. Sim, sim. E, tipo assim, e foi aquela coisa que foi muito complicado, que a maioria, muita gente falou assim,
puta, você é uma das pessoas capacitadas a assumir, mas, puxa, você é doida se querer assumir. Porque o caixa tava negativo, pandemia. Eu falei, gente, mas eu acredito que eu tenho condições de fazer um trabalho bacana. E tem bastante gente que dá pra colocar e fazer acontecer e tudo mais. E aí, eu acabei me candidatando, ia Sim. ter uma outra chapa, né, para concorrer ao pleito, a gente ia fazer debates e tal, mas acabou que desistiram. Sim, sim. E aí eu fui chapa única e as federações, né, quem vota para escolher o presidente da confederação são as federações dos estados filiados. E aí nisso eles votaram. Como era uma chapa só, eles concordaram que eu seria uma boa pessoa para assumir o cargo. Sim. E aí estou aqui desde fevereiro bola. de 21 até fevereiro de 2025, Show. perante a confederação. Eu tava